Por que que é importante você fazer o cálculo da densidade, da quantidade de indivíduos numa floresta, tá? Porque, digamos que esse parâmetro, a quantidade de indivíduos, ele é peça fundamental em qualquer inventário florestal, tá? É com base na quantidade de indivíduos, né, que você faz cálculos de volume, que você faz análises de estrutura horizontal e vertical, é com base na quantidade de indivíduos que você faz ali a análise da interação de um indivíduo, de uma espécie, com todas as outras espécies, ou no caso de florestas plantadas, é com base no cálculo da quantidade de indivíduos que você posteriormente faz estimativas atuais de volume, também estimativas futuras. Você pode fazer, então, também análises de sortimento, ou seja, a quantidade de indivíduos em diferentes classes de diâmetro. Né? Você pode subdividir essas análises e cálculos de indivíduo por área, né? por a quantidade de indivíduos por parcela, por hectare, por povoamento todo, ou quantidade de indivíduos por espécie, quantidade de indivíduos por classe e diâmetro, enfim, tá? Então, essa informação, ela é peça-chave para você conseguir fazer inventário florestal. Consequentemente, sem essa informação da quantidade de indivíduos, você nem sequer muitas vezes consegue gerar um relatório básico, né? E, consequentemente, você não vai conseguir atender o seu cliente ou a empresa em que você esteja trabalhando, tá bem? Então, por exemplo, na hora de fazer os cálculos de volume, né? O volume ele é influenciado diretamente pela quantidade de indivíduos, tá? Se você tem lá o volume médio por árvore, tá? Então, como é que você extrapola isso para a floresta toda? Você precisa saber a quantidade de árvores total daquela floresta, né? E aí você multiplica o volume por árvore vezes a quantidade total, tá bom? Então, como eu disse, além né, dessas interações, né, aliás, além desse cálculo de volume, em que a densidade ela vai ser peça fundamental para se fazer esse cálculo, né? Como eu disse, como eu acabei de explicar agora há pouco, né? Sem a densidade, sem a quantidade de árvores, numa floresta nativa, por exemplo, você não consegue fazer aí a análise da interação da estrutura horizontal dos indivíduos. Como é que você vai saber se uma determinada espécie ela está muito abundante num povoamento florestal ou não, tá? E assim por diante, tá? Imagina, por exemplo, também num projeto de supressão vegetal, tá? Por via de regra, o projeto de supressão vegetal, né, que é o desmatamento feito de forma legal, ele requer a análise de um órgão ambiental e, dependendo aí da onde você esteja assistindo, né, é muito provável que no seu estado existam espécies proibidas de corte, né? Então, você vai ter que fazer ali um levantamento da densidade daquelas espécies proibidas de corte. Já, por exemplo, num projeto de manejo florestal sustentável, nesses casos, é necessário ter para cada espécie que vai ser explorada, nas normativas aí dos órgãos ambientais, existem que é necessário você ter uma quantidade mínima de espécies, por exemplo, para porta-semente, então aí vai ter as espécies, as árvores que vão ser passíveis de ser exploradas. Então tudo isso vai ser reflexo da densidade ou da quantidade de indivíduos no povoamento florestal, tá? E também, como eu disse, no caso das florestas plantadas e plantios homogêneos, a densidade ela não vai ser feita para analisar a estrutura horizontal, né, já que só tem uma espécie. Mas isso não quer dizer que a densidade num povoamento florestal homogêneo ela não seja importante, tá? Então, eu até anotei aqui um exemplo, né? Por exemplo, eu que sou aqui do Mato Grosso, eu atendo empresas que trabalham, por exemplo, com teca, né? Que é uma madeira muito utilizada para fins de exportação, né? É um reflorestamento que tem fins comerciais de exploração de madeira para exportação, tá? E aí o que acontece? Na hora da empresa fazer uma transação comercial, a empresa ela não consegue fazer uma transação comercial sem ter a informação da densidade de indivíduos na floresta, né? Antes de se fazer a derrubada, é necessário saber em cada talhão do povoamento florestal, é necessário saber quanto que cada talhão tem de árvores, quantas árvores por hectare tem em cada talhão, para daí a gente saber quantas árvores vão possivelmente ser exploradas, derrubadas, quantas árvores vão ficar remanescentes, e aí, além da quantidade de árvores a serem exploradas,
a gente também precisa fazer uma análise como que do sortimento, né? Quais talhões têm mais potencial para gerar madeira com um volume comercial mais aproveitável, enfim, tá? Então, eu estou explicando tudo isso aqui para você entender o quão importante é o cálculo da densidade, da quantidade de árvores no seu inventário florestal, tá? Se você quiser prestar serviço, se você quiser conseguir uma oportunidade de emprego, uma empresa, seja ela qual for, é fundamental você saber fazer o cálculo da quantidade de árvores numa floresta, tá?